Olá! A nossa análise de hoje é tipo uma história de detetive, só que em escala microscópica. Sabe aquele vilão comum que a gente encontra em quintais, em parques, por todo lado? Então, a história começa com ele. Mas o verdadeiro culpado? Esse é um passageiro secreto que ele carrega. Bora mergulhar nisso. Pois é, essa é a grande questão, né? Pensa só, um passeio no parque, uma brincadeira na grama e, de repente, pronto, um carrapato aparece. O que a maioria faz? Tira o bicho e vida que segue. Mas e se o perigo de verdade já ficou para trás? Invisível, sabe? Uma coisa que a gente nem consegue enxergar. Então, vamos lá. É aqui que a nossa investigação começa de verdade, olhando para o vetor e para essa doença misteriosa que ele transporta. A cena é super familiar para quem tem um bichinho em casa, né? Num dia o pet tá lá, correndo, brincando, todo feliz. No outro, ele tá quieto, apático, sem energia nenhuma. Esse é o primeiríssimo sinal de que alguma coisa tá errada. É a primeira peça do nosso quebra-cabeça. E aí, a primeira pista geralmente aparece na pele, o carrapato. E a gente pensa, achei o problema. Só que não. Na nossa história, ele é só o motorista de fuga, sabe? O verdadeiro criminoso já tá dentro do sistema, agindo num nível que simplesmente não dá pra ver. Chegou a hora. Vamos finalmente revelar o nome do nosso culpado. Preparem-se para conhecer o grande antagonista dessa história, o parasita Babesia. Olha só a ficha corrida dele. A Babesia é um parasita intraeritrocitário. Calma, é um nome complicado, eu sei. Mas basicamente, isso quer dizer que ele vive e se reproduz dentro das células vermelhas do sangue. Pensa bem, ele não só pega uma carona na corrente sanguínea, não, ele invade as próprias células que levam o oxigênio para o corpo todo. E olha, esse vilão não é nada novo, viu? A descoberta da Babesia vem lá do finalzinho do século XIX. O que eu acho mais legal aqui é ver essa linha do tempo, sabe? Ver como o conhecimento científico foi sendo construído passo a passo, desde a primeira vez que viram isso em gado até identificarem a espécie exata que ataca os nossos cães. E tá aí, é ele. Pela primeira vez, aquela ameaça invisível se torna visível. Dá uma olhada bem de perto nessas formas dentro das células vermelhas. Cada pontinho desses é um parasita, se multiplicando, se preparando para simplesmente destruir a célula que o hospeda. Ok, já conhecemos o culpado, agora vamos direto para a cena do crime, a corrente sanguínea. E a pergunta é, como exatamente a Babesia ataca? É aqui que a gente entende o modus operandi do parasita, o passo a passo. Tudo começa com a picada, claro, que é a inoculação. A partir daí não tem erro. Os parasitas caem na corrente sanguínea, invadem as células vermelhas e, pronto, o ciclo de destruição começou. É um processo, assim, brutalmente eficiente. Invasão e replicação, sem parar. Essa analogia da fábrica é perfeita. Pensa assim, cada glóbulo vermelho que é infectado para de fazer o seu trabalho, que é levar oxigênio, e vira uma fábrica de produzir mais Babesia. E o pior? Quando a produção acaba, a fábrica simplesmente explode. E essa explosão libera uma nova onda de invasores para continuar o estrago. Bom, a gente já viu o caos que acontece por dentro. Mas, como é que essa invasão interna aparece do lado de fora? E como os veterinários, que são os nossos detetives nesse caso, conseguem finalmente desvendar o mistério? Essa destruição em massa dos glóbulos vermelhos gera uma reação em cadeia no corpo. A febre é a resposta do organismo à infecção. A apatia, as mucosas pálidas, isso vem direto da anemia, da falta de células saudáveis. E a icterícia, sabe? Aquele tom amarelado na pele, nos olhos, isso é por causa do excesso de bilirrubina, que é basicamente o lixo que sobra quando a célula se rompe. E aqui está a prova final. É o flagrante. É isso que o veterinário enxerga quando olha no microscópio. Essas imagens mostram as formas do parasita, da Babesia canis, ali, dentro das células vermelhas. É a impressão digital que ele deixou na cena do crime. Não tem mais dúvida, a identidade do culpado está confirmada. Certo. Culpado identificado e caso desvendado. Mas e agora, como é que a gente combate esse invasor? E fica uma pergunta no ar. Será que o perigo é só para os animais? A boa notícia é que, felizmente, existem armas eficazes para essa luta. A gente tem medicamentos específicos que vão lá e atacam o parasita de frente. Em casos mais graves, o tratamento de suporte é fundamental, sabe? Coisas como transfusão de sangue, para dar uma estabilizada no paciente enquanto o corpo dele se recupera. Mas, no fim das contas, a melhor defesa é sempre a prevenção.
E essa pergunta nos leva direto para o capítulo final da nossa investigação. A resposta é não. A babesiose é uma zoonose. O que isso quer dizer? Que ela pode passar dos animais para os seres humanos. E isso, gente, ilustra de um jeito perfeito um conceito importantíssimo chamado saúde única. A ideia é simples: a saúde humana, a saúde dos animais e a saúde do ambiente está tudo conectado. Uma coisa afeta a outra. Nos humanos, a doença pode ser bem séria, viu? Principalmente para quem já tem o sistema imunológico mais fraco ou para quem, por algum motivo, não tem o baço. Os sintomas são parecidos com os da malária, o que às vezes até atrapalha o diagnóstico. Mas o ponto principal, o mais importante de tudo, é entender que a ameaça que começa no nosso pet não para ali. Isso só reforça, mais uma vez, como a saúde de todos nós, de todos os seres vivos, está interligada. E com isso a gente encerra a nossa análise de hoje. A história da Babésia, no fundo, é um lembrete muito poderoso, né, de que os maiores perigos às vezes vêm dos menores invasores. Isso força a gente a pensar um pouco mais sobre todos os ecossistemas invisíveis que existem ao nosso redor e dentro da gente também. Fica a pergunta: o que mais está por aí esperando para ser descoberto? Muito obrigada pela companhia.